Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Queda nos mercados. Trump e Xi Jinping voltam a brigar por conta das tarifas. E o mercado sente? Será que estamos diante de uma armadilha ou de um cenário oportuno que abre espaço para aqueles que estavam esperando por compras? Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que mais uma vez eu vou pedir para você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. No final de semana faremos análise de diversos desses ativos. E hoje eu vou analisar o Ethereum detalhadamente, além, é claro, de fazer uma avaliação do Bitcoin. Então, os comentários estão abertos aguardando os pedidos para que a gente analise nesses próximos dias. Pois bem, o que está acontecendo? Dormi, acordei e o Bitcoin está em 118 mil dólares. A sexta-feira estava tão tranquila, não é verdade? A gente chegou a flertar com a área de 122 mil dólares. E o que está acontecendo aqui? O que de fato aconteceu? Deu para entender. Trump ameaça com aumento maciço de tarifas sobre produtos chineses que chegam aos Estados Unidos. Voltamos à conversa de tarifas. Queda por conta das tarifas. SP500, Nasdaq estão sim corrigindo, o que pressiona o Bitcoin para uma correção. Correção importante. Correção que, sim, pode ser uma correção de armadilha. Por quê? No passado, recente, vimos um modus operandi. Trump vai para o ataque, Xi Jinping devolve este ataque, tarifa sobe, sobe mais tarifa sobe, mais tarifa sobe. O mercado sente no primeiro momento e depois o cenário tende a diminuir. É o mesmo movimento que vimos em guerras, conflitos. A gente vê o início da guerra como algo muito brutal e aí, sim, os próximos movimentos, caso não escalem, já terão marcado a oportunidade que é a oportunidade de movimento inicial, de início de um conflito armado ou de um início de um conflito econômico. Neste caso, o que nós estamos vendo? Uma queda diferente do que vimos no começo do ano. Foi aquele tarifaço para muitos países, inclusive a China. Nós estamos vendo uma queda? Sim, mas é uma queda de 3% no momento que eu gravo esse vídeo. E não é uma queda que vem de forma inesperada. Por quê? Se você acompanhou os meus últimos vídeos, a gente tem trazido leituras de macro repetidamente. O macro, ele se mantém bullish, não mudou. A estrutura macro não mudou, não é por um movimento de pouquíssimas horas que o macro, a estrutura macro vai mudar. E a gente tem mais um detalhe. A gente falou diversas vezes também que para que o macro fique muito mais interessante, a gente precisa de um rompimento de topos, certo? Mas a gente também falou sobre um ponto em específico. Enquanto não houver o rompimento dos topos, a maior probabilidade será buscarmos uma base de preço, vermos uma correção para formar um fundo ascendente. Por quê? Porque o Bitcoin ele saiu de 108 mil dólares para 126 mil dólares sem qualquer correção. Correção que agora começa, sim, a acontecer. Nós estamos vendo o mercado que acelerou de 108 a 126 chegar justamente nas faixas entre 119 e 117, podendo sim chegar à faixa de 115. Nós temos retração de Fibonacci, fundo, topo, e agora a gente pode formar esse fundo ascendente, que a gente falou nos últimos dias.
fundo ascendente, que pode, é certeza, é garantia. Não, mas que pode, de acordo com as probabilidades, nos levar à captura da liquidez, entenda a liquidez como dinheiro, e entenda o dinheiro do mercado e a liquidez sendo capturada como um pit stop. Parou no posto para abastecer o tanque com gasolina Podium, para aí sim a gente ter acelerações. Então, do ponto de vista gráfico, este é um movimento padrão. É um movimento que a gente, inclusive, falou nas últimas semanas. E, se você quiser até um entendimento mais básico, para que o mercado suba, precisamos de fundos ascendentes. Entenda esses fundos ascendentes, essas correções, como captura de liquidez, que é nada mais nada menos do que pit stop para reabastecer o tanque. Em que momento a gente começa a desconsiderar um cenário saudável? Abaixo de 108 mil dólares. Mas enquanto a gente mantém, olha a quantidade de confluências, uma retração de um movimento muito brutal, com as bandas de bull market, eu quero marcar aqui, quero ver se eu consigo marcar para você, ó, aqui em verde, eu vou desmarcar, é mais fácil, né? Pô, vou ficar complicando, caramba, cara, facilita. Nós temos sustentações, então a gente acelerou, temos as áreas de retração de Fibonacci, check. Temos as bandas de bull market, servem sim, em muitas das vezes como faixas de suporte. Vou usar um indicador? Não, vou usar uma confluência de indicadores. Bandas de bull market, temos a média de 50 dias, ainda está bem abaixo, está lá em 114. Temos a média de 100 dias, está justamente em 115.300. E nós temos a EMA Ribbon com uma série de médias, que vai justamente do ponto em que nós estamos agora, 117, 118, até 115.800. Então nós temos uma confluência de uma série de indicadores que nos levam a crer que este pode ser sim, probabilidade, um suporte muito interessante. Se você somar tudo isso a um RSI de 1 hora batendo em sobrevenda e o RSI de 4 horas, quiçá, pode bater em sobrevenda, nós temos uma confluência de 7 indicadores nos mostrando que esta pode ser sim uma faixa de oportunidade. Sem contar que existe uma narrativa contrária. Então a gente está vendo a queda com uma narrativa que no passado trouxe os movimentos oportunos. Se você somar isto a um movimento que a gente deve muito provavelmente ver hoje no índice de medo e ganância, que vai atualizar às 21 horas horário de Brasília, se a gente caminhar para medo mais uma vez, a gente terá mais uma confluência, sem contar o número de liquidações que nós estamos vendo, com um open interest caindo, ou seja, não existe interesse pela queda, sem contar as vendas a mercado. A gente está tendo muitas vendas a mercado e a gente pode sim ultrapassar todo o volume de compra que nós tivemos na semana passada. Então eu estou te apresentando dados claros. Não estou aqui tentando te convencer, muito menos te trazendo indicações de compra e venda. Este é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Lembre-se, nós estamos analisando as probabilidades e com todas essas probabilidades e com essas confluências, eu estou ativando um dos meus planos de investimento que eu já havia previamente desenhado junto aos integrantes do Grupo Prêmio, Grupo do Desafio, que é um grupo fechado em que eu entrego meus programas de conhecimento, meus movimentos. Todo mundo tem acesso ao meu portfólio, a que eu estou comprando, que eu estou tradando,
acesso completo, diversas aulas que te dão base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Para você, se você quiser mais informações, clica no primeiro link da descrição. O chat com o nosso time será aberto, basta você enviar um oi e o time vai te encaminhar todas as informações. Então a gente já tinha desenhado isso e eu inclusive já tinha desenhado este cenário nos últimos dias. Se você assistiu, ótimo. Se você não assistiu, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. E é claro, deixa aquele like lá que ajuda o canal a crescer. Pois bem, eu estou de olho nestas áreas e estou atento a investimentos caso a gente tenha uma queda um pouco mais agressiva e um flush. Eu já comecei a me movimentar assim, muito mais para o lado das compras e farei compras um pouco mais agressivas caso a gente veja uma queda mais agressiva. Compras em ativos estratégicos, em altcoins. Eu já expliquei por que eu estou comprando altcoins nesse momento. Porque elas são os investimentos que hoje estão mais descontados. E eu entendo que não existe... Vamos lá, isso é extremamente importante. Não existe final de ciclo sem euforia. Você está se sentindo eufórico? Eu também não. Então, não existe final de ciclo. Preste muita atenção. Não existe e nunca existiu na história do mercado financeiro. Não estou falando apenas do mercado cripto. Nunca existiu final de ciclo sem euforia. Ah, Luan, mas a gente atingiu a euforia em 2024. Já era. A gente teve aquele momento de aceleração e acabou. Aquilo foi out season. Ah, é? Então vamos dar uma olhada no seguinte, como é que a gente pode ter tido uma euforia se, preste atenção, marcação de final de ciclo vem com topo de ciclo, euforia demasiada. Topo de ciclo. Este ponto aqui não é topo de ciclo. Este ponto aqui não foi topo de ciclo. Vou puxar aqui para você. O Bitcoin subiu 18%, 20%, ou seja, não temos como ter marcado topo de ciclo e euforia se logo em seguida este topo foi ultrapassado. Ele foi ultrapassado em maio e foi ultrapassado por diversas vezes. Ou seja, isso aqui não é topo de ciclo, de acordo com euforia e medo. Nós estamos em neutralidade e com toda certeza, se a gente fechar desta forma, iremos para medo. E não existe formação de topos em medo. E é por isso que eu entendo que, uma vez que a gente não chegou à fase final, não tivemos o rompimento dos topos de Ethereum, esse é o segundo desafio para que a gente veja, de fato, o mercado iniciando a sua fase de euforia. Uma vez que a gente não viu o Ethereum rompendo topos, a gente ainda não chegou à fase mais eufórica. É por isso que eu estou de olho em altcoins, ativos estratégicos dentro do meu portfólio. Mas, é claro, eu já venho falando isso tem uma década e principalmente neste ciclo a gente vem deixando claro, a maior exposição é o Bitcoin. Eu tenho uma exposição extremamente grande de Bitcoin. Quando você vai se expor em altcoins, você tem que colocar um percentual que você está consciente e confortável em colocar em risco. Não tem o que discutir. Se você coloca mais do que você pode sustentar, porque é volatilidade muito mais extrema, você vai se desesperar. E aí você vai viver exatamente o que muitos estão vivendo. E se você colocar 100% do seu capital em altcoins, você, devo lembrá-lo, não vai ter caixa. Quem que está aproveitando agora? Quem tem caixa. Pô, todos os meus vídeos eu coloco a aula de caixa infinito. Descrição do vídeo. Assiste. Isso aqui pode te ajudar. Parar de ver caixa como número e entender que caixa é percentual. Isso é muito importante. Então eu vou fazer sim compras de ativos estratégicos, altcoins, caso a gente tenha um movimento para estas áreas. E o Ethereum? O Ethereum é o termômetro do risco.
O Ethereum bateu em 38,2. Ele bateu na primeira faixa de oportunidade. A gente falou vídeos passados. E agora, eu vou ficar de olho, 38,2, 50% ou 618. Estes são os pontos de retração para o Ethereum. Poderia alcançar esses pontos? Talvez. Se o Bitcoin perdesse essa área com flush, a dominância subisse rapidamente, isso poderia acontecer. Mas fica de olho, porque o Ethereum é o nosso catalisador e ele ainda nem rompeu os seus topos. Se você não assistiu ao vídeo em que a gente fala justamente o que ativa a Alt Season, confere que eu gravei um vídeo na quarta-feira, extremamente importante, terça ou quarta-feira. Eu vou deixar aqui embaixo para você também. Então, considerando o todo, eu estou vendo que este é um movimento que tem a maior probabilidade de ser uma armadilha. Se a gente casar este movimento com um medo, se o mercado virar para medo ou até para medo extremo, eu ficarei mais bullish. Por quê? Porque eu entendo que ser contraintuitivo é muito mais lucrativo. Mas é claro, avalie com muito cuidado, com muito cuidado, com cuidado e mais cuidado e também responsabilidade. Eu volto a qualquer momento com atualizações. Convido você a participar do nosso grupo geral, segundo o link da descrição, e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.